Vamos orar com as crianças. Oremos, irmãos. Seu Deus e Pai, nós estamos gratos ao Senhor por termos mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença juntos para a louvor e a glória do nome do Senhor. E pedimos, ó Deus, nesta hora, a Tua boa mão estendida sobre essas crianças, que têm aqui, ó Deus, aprendido de Ti, aprendido a Tua palavra, que o nome do Senhor na vida deles seja sempre glorificado. Aqueles que estão à frente para ensiná-los, que o Senhor dê graça e que possam, ó Deus, estar passando a eles tudo aquilo que eles precisam aprender para amar mais ao Senhor. Oramos gratos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a colocar-se de pé. Nós vamos ler uma porção da palavra de Deus que está escrita na carta de Paulo à igreja de Filipos, epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, nós vamos ler no primeiro capítulo, do verso 1 ao 11. A palavra de Deus diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, ou de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho por todos, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui a palavra de Deus. Somos gratos, ó Deus, pela Tua bênção sobre as nossas vidas, pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. O assunto que eu gostaria de tratar com os irmãos, ou trazer para os irmãos nesta noite, como estamos reunidos em igreja aqui no bairro Veneza 2,
eu queria falar com os irmãos um pouco sobre exatamente isso, tudo que nós lemos aqui, que não é nada mais do que igreja. O apóstolo Paulo, ele planta essa igreja em Filipos, ele começa o trabalho evangelístico em Filipos, ele como missionário consegue levar àquele lugar a mensagem da palavra de Deus. Se vocês quiserem ver um pouquinho sobre isso depois, vocês podem ler Atos 16, que lá vocês vão ver algumas conversões que foram iniciadas quando ele foi visitar Filipos por ordenança de Deus. Porque ele estava em sua segunda missão, ele recebe do Senhor uma direção para que fosse para a Macedônia. E Filipos é uma província romana na região da Macedônia. E quando ele faz isso, ele obedece a Deus e nasce ali. Por isso a gente chama de plantar ali a igreja, porque nasce ali uma igreja. Quando nós falamos igreja, irmão, é muito comum para nós, em nossa época, ocidentais, é muito comum, quando fala igreja, a gente entende como esse prédio aqui. Não é assim? É muito comum, infelizmente, nós adquirimos isso. Eu vou à igreja. Eu falei isso aqui da última vez que eu preguei. Eu vou lá na igreja, ou eu vou lá na igreja batista, eu vou lá na igreja fulano de tal. E, na verdade, é preciso que a gente repita isso para que a gente entenda. A gente vê aqui, por exemplo, a tratativa de Paulo com essa igreja. A gente vê que ele está deixando muito claro aqui que ele está tratando com o povo que conheceu a Cristo através da mensagem da palavra de Deus e que está em Filipe. Nada mais do que isso. A carta, no início aqui, inclusive ele fala que presbíteros e diáconos também são crentes. Ele começa o texto aqui afirmando isso. A gente percebe que ele fala assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. A palavra bispo, presbítero, pastor, tem mais ou menos a mesma significação. Então, a gente percebe aqui, irmãos, que ele está chamando todos os crentes de Filipe de santos. Quando Paulo fala, ele repete isso em quase todas as cartas, ele chama aos irmãos convertidos de santos. Isso é bom a gente entender, porque quando Jesus diz que nós precisamos ser santos porque ele é santo, é exatamente, não é que nós somos pessoas boazinhas, que nós só fazemos coisas boas, não é nada disso. Não é o que a gente vê, por exemplo, em algumas denominações ditas cristãs, como no catolicismo, por exemplo. Não é uma crítica, viu, irmãos, ao catolicismo, eu estou falando a forma de entender o texto bíblico. Porque no catolicismo, por exemplo, eles vão ensinar que a pessoa morre e ele se torna santo, aí faz uma imagem dele, vão venerar, e se for conversar com alguém que vai defender a doutrina, vai ser muito bem defendido, inclusive que veneração é diferente de adoração, então está tudo certo, né? Cada um vai estar entendendo da forma que... O que nós queremos entender é que a palavra de Deus pregada por Paulo, que é o caso dessa carta, essa carta, para a gente ter uma noção melhor do que é ela tem instruções para o povo de Filipos. É uma carta que foi escrita por Paulo e Timóteo, e é enviada à igreja que estava em Filipe, ou seja, para aqueles irmãos que congregam, que está na cidade de Filipos, lá na época, é uma província. Então, Paulo ele vai dar algumas orientações. Se os irmãos lerem a carta, que tem 4 capítulos, vocês vão ver, por exemplo, que Paulo vai dar orientação àqueles irmãos sobre alguns judaizantes, por exemplo, que eram pessoas que estavam se denominando cristãos
estavam sendo introduzidos no meio da igreja, não só em Filipos, mas também em outras áreas. Mas a gente percebe que ele está fazendo o papel do seu trabalho, que é o apostolado e de quem plantou aquela igreja. O texto, logo que nós começamos a ler a carta, a gente percebe que o foco principal de Paulo é glorificar a Deus por ver aquela igreja crescendo e sendo amadurecida no Senhor. A gente percebe, se você ler toda a carta, você vai ver que em toda a carta, Paulo está muito mais mostrando para eles que dar glória a Deus, porque foi feito ali um trabalho de evangelismo que teve um bom resultado e que ali tem uma igreja verdadeira. E eu vou dizer para os irmãos, sabe, a minha busca há alguns anos, que tenho buscado caminhar com Deus, é sempre, eu comentei isso com o irmão agora, há poucos dias, pelo WhatsApp, conversando sobre alguma coisa, eu falei exatamente isso. Se a igreja, onde eu faço onde eu congrego, os irmãos que é a igreja, que eu congrego com eles, se é uma igreja que não está nessa mesma direção da igreja de Filipos, não é a igreja que eu quero para mim. Eu conversei isso com um irmão aqui da igreja agora recente. Se eu percebo que essa igreja não é uma igreja que traz na sua essência a verdade da palavra de Deus, não é a igreja que eu quero. Então, a nossa busca tem sido, hoje, novamente, fizemos aqui uma reunião do conselho da igreja, que são os presbíteros da igreja, somos 5 presbíteros. E nessa reunião a gente tratou exatamente sobre isso. Nós queremos ser uma igreja conforme a igreja de Filipos. Uma igreja que vai receber instrução da palavra de Deus, mas uma igreja que é aprovada por Deus. E a gente percebe isso, irmãos, muito claramente nesses versículos que nós lemos, que é a abertura da carta. Quando ele inicia chamando a igreja de santos e daqueles irmãos que vivem em Filipos, ele diz assim: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus porque recordo, por tudo que recordo de vós, ou seja, tudo aquilo que Paulo lembrava a respeito daquela igreja, era algo que motivava ele a glorificar a Deus. E isso, irmãos, deve ser em cada um de nós motivo de glorificação. Eu estou morando em Valadares. Eu lá glorifico a Deus por fazer parte desse grupo de irmãos que está buscando exatamente isso. Buscando ser uma igreja verdadeiramente bíblica. Eu mais o pastor Leonardo conversamos bastante. E em nossas conversas, em 90% das conversas é a defesa da verdade pela verdade. Porque hoje, irmão, nós estamos vivendo momentos em que o nome evangélico, gospel, cristianismo, está vivendo assim um momento muito difícil. A gente tem várias portas abertas com o nome de igreja, e que o que menos tem é louvor a Deus e entendimento da palavra de Deus. Então, eu quero para mim um grupo de irmãos denominados igreja que querem isso, que querem aprender da palavra de Deus. Quando Paulo faz essa abertura e ele está sempre glorificando, ele não está fazendo elogios. Ele está glorificando a Deus, porque aqueles irmãos, ainda lá do tempo que ele trabalhou plantando essa igreja, até os dias de hoje, nós vamos ver aqui no versículo adiante, que continuam aquela igreja que quer servir a Deus. Quando nós chegamos aqui na frente, quando os irmãos cantam, por exemplo, e cantam um hino igual cantaram aqui, que nada pode parar a igreja do Senhor, é um negócio que é motivo da gente glorificar a Deus, porque a gente sabe que em todo o tempo, a igreja verdadeira de Deus, ela sempre resiste.
nada pode parar a igreja do Senhor, irmãos. Pode parar um ou outro que não entendeu o que é ser igreja. Isso aí acontece, a gente tem visto isso acontecer. Muitos param na caminhada, outros vão procurar, porque ele parece não achou ainda o caminho. Mas a igreja de Deus nada para. Nada para a igreja do Senhor, foi o que nós cantamos. E esse texto, Paulo está falando com um povo que estava seguindo nessa linha. Nada pode nos parar. Ele fala assim, fazendo sempre com alegria súplicas, fazendo sempre com muita alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Ou seja, eles eram alvo da oração de Paulo o tempo todo. Por quê? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio até agora. Paulo está falando assim, eu sou grato a Deus por vocês, porque vocês realmente entenderam o que é ser igreja. E o entender o que é ser igreja, irmão, faz bem para mim, para o irmão, para a irmã, para o outro irmão, para a igreja, para o grupo de irmãos que é denominado a igreja. Se eu faço parte dessa igreja, eu vou ter sempre motivo de louvor e de glorificação a Deus. Às vezes, o grande problema de entendermos algumas coisas, do que é ser igreja, por exemplo, muitas vezes pode ser por conveniência, a pessoa não quer entender, né? A gente vê casos assim, que a pessoa, ele quer estar num local como se fosse um clube, como se um grupo de amigos e coisa e tal. Mas igreja é muito mais do que isso. Porque quando a gente fala de igreja, por exemplo, aí vamos supor que a gente entra num tema chamado, para ser igreja, no primeiro versículo, chamou o povo de santo. Então, se chamou de santo, aí precisa ser santinho, né? Não pode fazer nada, não pode errar, e não é isso. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele fala assim, e eu não julgo que já tenho alcançado, gente, eu não sou perfeito. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo, eu permaneço firme. Porque eu entendo que nada pode parar a igreja. Isso está na carta aqui de Filipos, logo à frente, no capítulo 2 ou 3. Os irmãos depois que quiserem ler, aproveitem para conhecer um pouco mais. Mas quando eu leio que, então eu estou sendo chamado de santo, o apóstolo Paulo falou assim, que escreveu essa carta juntamente com Timóteo para todos os santos, e ele está falando da igreja que está em Filipos, então também, se a carta é para mim, hoje aqui na igreja do Veneza 2, Batista, primeira igreja batista, aqui de Ipatinga, reformada, se eu recebo isso, eu também tenho que ser santo. E se eu tenho que me santificar, eu preciso fazer algo, não preciso? Esse é o entendimento, às vezes a gente vê muito isso. Aí, esses tipos de entendimento, muitas vezes, causa confusão na mente. Porque quando Paulo fala que são todos santos, a carta é escrita aos santos que estão na igreja de Filipos, e para nós hoje, a igreja que está aqui reunida nesse local, que não é templo, que não é casa de Deus, que não é nada disso que muitas vezes as pessoas pensam, porque quando nós fomos embora, a igreja foi embora, ficou só o prédio aqui. Mas se estamos congregados aqui, somos a igreja de Cristo congregadas aqui. E se somos essa igreja congregadas aqui, nos encaixamos nessa palavra, somos santos. Mas conforme Paulo fala mais à frente, isso nós não estamos julgando que sejamos perfeitos, mas que eu prossigo para o alvo que é Jesus, para a salvação. Porque quando eu leio o versículo 6, aí eu vejo algo interessante aqui, porque ele fala assim, depois de falar isso com a igreja de Filipos, ele fala assim, e além disso, irmãos, é como se ele estivesse dizendo isso, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, aqui está afirmando para nós que quem faz a obra no nosso coração é Deus.
E que esta obra sendo feita no coração, ele vai fazê-la até o fim, até a volta de Cristo. Eu preciso crer nisso, irmãos, para que eu entenda que, quando o apóstolo Paulo está chamando de santo, ele não está falando que é melhorzinho do que o outro, que é bonzinho, que não faz nada, que não peca, não. É aquele que entendeu que Deus é soberano sobre as nossas vidas, aquele que entendeu que a soberania de Deus está sobre a sua vida e que ele vai cumprir o seu propósito na sua vida. A obra que ele um dia começou no meu coração, né? O apóstolo Paulo escreve aos Efésios que a obra da salvação, ela não tem mérito em nós. Se nós tivéssemos um percentual pequeno, se nós tivéssemos 1% da nossa redenção, a morte de Cristo seria em vão, porque aí eu poderia chegar lá no céu e falar assim, não, eu fui salvo porque eu fiz 1%. Então, ou seja, Jesus fez 99, mas eu fiz 1. E tem gente que acha que faz a metade, tá? Tem gente que acha que Jesus fez a metade lá na cruz e ele faz a metade para ser salvo. Esse versículo, irmãos, está deixando claro para nós que não é assim. Paulo está falando com a igreja que ele conviveu com ela, ele fala que ela está sendo aquela igreja que cooperou com ele no Evangelho desde o princípio até aquele momento que ele escreve a carta. E ele, no próximo versículo, ele fala assim, e estou certo, plenamente certo, de que aquele que começou esta obra em vós há de completá-la até o dia da volta de Cristo. Então, eu tenho que crer que é Deus que se revela a mim e traz a mim essa tão grande salvação que faz com que nós sejamos esta igreja. Que nós sejamos a igreja que passou por tantas dificuldades em todos esses anos. Vamos dizer, por exemplo, a igreja que nada pode parar, ela passou, por exemplo, pela Idade Média, aproximadamente 1000 anos, de muita treva, conhecida inclusive como a Era das Trevas. E, no entanto, a igreja de Deus nada pôde parar, ela sobreviveu. Tanto que estamos aqui, nós somos a igreja. Então, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele está com esse sentimento de que a igreja de Deus, ela é motivo de glorificação, e é motivo, irmãos, para nós, de glorificação, fazermos parte disso. Eu preciso ir para casa louvando a Deus, porque eu faço parte desse povo de Deus em meio a tanta coisa horrível que está nesse mundo. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos sobrevivendo em meio a todas essas coisas como igreja de Cristo, sendo chamado de santos. Depois ele continua, aliás, é justo que eu pense assim, de todos vocês, ou de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Quando a gente fala em graça, irmãos, é bom pensarmos que um dos motivos de sermos igreja é que nós somos salvos pela graça e que nós não temos mérito, porque a carta aos Efésios 2, 8 e 9 diz que nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Essa fé que nós praticamos, e às vezes causa um pouco de confusão, porque fala, então é eu que tenho que fazer. Não, mas nós fazemos porque Deus mudou o nosso coração. Quando Paulo fala na carta aqui sobre que tem gente fazendo questão do judaísmo dentro do cristianismo lá, ele fala exatamente da circuncisão, porque lá ele estava tratando de uma questão que o homem tinha que fazer. E, na verdade, o apóstolo Paulo, da palavra de Deus, nos ensina que agora é a circuncisão do coração. Nós cremos em Deus porque Deus transformou o nosso coração de pedra em coração de carne. Então, por isso que ele fala assim,
Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, ou seja eu estando preso, seja na defesa e confirmação do Evangelho, por todos vós, pois todos sois participantes da graça comigo. Para minha testemunha é Deus, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o que é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A palavra de Deus para nós, a igreja, irmãos, ela precisa causar em nós essa definição, essa certeza. Eu preciso sair daqui após essa mensagem afirmando que eu creio que realmente eu faço parte dessa graça que Paulo fala que a igreja faz parte com ele. Eu preciso ter certeza, irmãos. Às vezes a gente ouve alguém falar assim, é arrogante a pessoa afirmar que tem certeza da salvação. Mas se você tem realmente convivência com esse Deus, se você conseguiu criar um relacionamento com Deus, nós temos aprendido muito aqui nessa igreja sobre essa questão do amor e do relacionamento com Deus, porque quando eu amo a Deus, para começar, para ter essa certeza, eu preciso amar o meu irmão, eu preciso amar aos irmãos. Porque se eu não amo aos irmãos, se eu não amo aquele que está do meu lado, diz a palavra de Deus, não tem como eu amar a Deus. Então, Paulo, ele enfatiza aqui o amor que precisa, inclusive, ser incentivado, que continuem daquela forma. O apóstolo Paulo, ele tem um amor muito grande por essa igreja, porque em sua convivência com aqueles irmãos, ele sentiu na presença deles e na sua ausência, ele fala isso aqui na carta, que eles, mesmo em sua ausência, eles continuam sendo os mesmos crentes, os mesmos santos que ele deixou quando ele passou por lá. Então, isso causa no coração de Paulo um grande amor por aquela igreja, e ele diz aqui que ele ora para que eles continuem com esse amor, porque esse amor ele faz uma diferença, e que, na verdade, esse amor seja aumentado. Então, irmãos, para que nós entendamos, para que nós façamos parte de tudo isso, é necessário que nós pensemos assim. Eu preciso amar isso que está sendo feito nesse lugar. Porque se o trabalho que tem sido feito aqui é um trabalho para estar em meio ao mundo religioso de hoje, é como se estivesse batendo de frente com o sistema religioso. Porque quem prega a verdade sem cortar voltas, quem prega a palavra de Deus com a verdade, não é nos moldes que estão por aí, não é a melhor maneira para encher a igreja, por exemplo. Mas a palavra de Deus requer de nós que nós realmente preguemos a verdade pela verdade. O texto mais à frente aqui, que nós não lemos, vai dizer assim que alguns, inclusive, ainda já naquela época, né, pregam por vários motivos. A gente está vendo aí fora a pregação usando Bíblia, usando instrumentos, usando ministério de louvor, usando pastores, usando diáconos, usando todos os elementos que nós temos. Mas, muitas vezes, não pregando com a motivação correta. Aí, aqui, se os irmãos lerem depois, aqui, a partir do versículo 12,
vocês vão ver que vai estar escrito que alguns pregam, por exemplo, por porfia, outros por boa vontade, ou por tantas outras coisas, e que nós vemos hoje, nesse meio chamado cristianismo, que aí nós estamos inseridos nele, mas onde eu estou, com os irmãos que eu estou congregando, é uma igreja que se assemelha a essa igreja que Paulo está escrevendo? Essa igreja que dá motivo a ele para glorificar? Essa igreja é uma igreja que Deus tem se agradado de nós? E essa deve ser o nosso posicionamento. Se eu tenho alguma dúvida quanto à minha condição nesse meio, é tão somente, irmãos, eu avaliar a minha própria vida e me voltar para as Escrituras, me voltar para a palavra de Deus. Eu realmente quero servir a Deus, então eu vou realmente me voltar para a palavra de Deus, porque é ela que vai me sustentar na presença deste Deus. E se eu não faço isso, eu estou em risco de ser muitas vezes meramente participante. Eu estou no meio de um povo, mas e a minha vida com Deus? Eu realmente tenho essa convicção que esse Deus começou uma obra em mim e que há de finalizá-la até o dia de Cristo? E esse dia de Cristo, irmãos, ele pode vir de duas formas, né? Pode ser no dia que eu partir, e pode ser com a vinda gloriosa de Deus, de Cristo. Porque Jesus, há a promessa de que ele virá uma segunda vez para arrebatar um povo para si. E esse povo é esta igreja, que Paulo está chamando de igreja que está com ele na mesma graça. Eu quero fazer parte disso. Mas e você quer? Essa pergunta, irmãos, é muitas vezes retórica, porque é uma pergunta que a gente faz, mas ao mesmo tempo eu posso responder. Eu posso falar isso de mim, né? Eu quero estar com ele na eternidade. Agora, cada um dos irmãos tem que fazer uma avaliação pessoal e, se tiver dúvidas, busque conhecer a palavra de Deus. Ore a Deus, pede a Deus para que te dê total discernimento, para que Deus te dê entendimento daquilo que é o chamado de Deus para a salvação, e que Deus possa encher o seu coração, possa encher o meu coração de alegria. A palavra alegria aqui nessa carta vai se repetir algumas vezes, Paulo repete, porque há realmente uma expressão de alegria na vida de Paulo, porque ele realmente é um homem que entendeu essa salvação que vem de Deus para nós, e ele tem essa convicção que temos aqui no versículo 6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Que Deus possa guardar essa palavra no meu coração e no seu coração, e que essa palavra possa ser motivada em cada um de nós para realmente buscarmos ter essa certeza que Paulo tem. Paulo estava tão confiante naquele povo pelo resultado que eles demonstravam, que ele afirma que eles são um povo eleito de Deus. E esse, irmãos, é o desejo que eu tenho para mim e para cada um dos irmãos, que sejamos todos eleitos pela graça para um dia morar com Cristo na eternidade. Amém, irmãos? Que Deus possa vos abençoar assim. Eu convido os irmãos a colocar-se de pé. Nós vamos fazer uma oração, mas logo após essa oração nós vamos fazer um momento de glorificação a Deus pela vida do irmão João e da irmã Elsa.